Olá, estamos começando mais um programa Ação e Meio Ambiente. E no programa de hoje, nós vamos conhecer o trabalho da ONG Banco de Alimentos, que busca comida onde sobra e leva aonde falta. O Brasil é o quarto maior produtor mundial de alimentos e o sexto em subnutrição. Onde me perguntava se eu ia realmente fazer alguma coisa ou se eu ia continuar pensando sobre as coisas, né? Nós temos 72 milhões de pessoas com insegurança alimentar. Tem gente morrendo porque come do lixo. É intoxicado por alimentos que ele pega no lixo. Existe uma estatística que diz que o que é jogado fora no Brasil daria para alimentar 19 milhões de pessoas por dia. Existe um preconceito porque muita gente acha que o que está sendo doado é o que não presta, né? É o que não serve. Mágica? Não. Solidariedade. Uma boa alimentação vai muito além da cara do alimento. Na verdade, é muito mais além que isso. Muito se fala sobre a necessidade e urgência na maior produção de alimentos no Brasil e no mundo, mesmo que para isso tenhamos que sacrificar nossos biomas. Afinal, temos que lembrar que somente no Brasil são milhões de pessoas passando fome. Entretanto, mesmo que o Brasil produza uma enorme quantidade de alimentos, poucas pessoas se dão conta da gigantesca quantidade que é desperdiçada. Os números são realmente alarmantes. Confira. Qual que é a realidade? Em realidade não falta alimento. O que existe é que uma grande parte da população não tem acesso a esses alimentos produzidos. O Brasil é o quarto maior produtor mundial de alimentos e o sexto em subnutrição. A gente joga fora por dia 39 mil toneladas de alimentos que dariam para alimentar 19 milhões de pessoas com café da manhã, almoço e jantar, que são as 3 refeições básicas. Nós sabemos que o Brasil produz 127% das suas necessidades de consumo, né? E mesmo assim nós temos 70 milhões de brasileiros vivendo em insegurança alimentar. E dentro da cadeia produtiva de alimentos, a gente desperdiça 61% dos alimentos. 20% no plantio e na colheita, 15% na indústria, 8% no transporte, 1% no varejo e 17% no consumidor. Como é que está essa questão da fome e da desnutrição? Existem os dados dos bolsões de pobreza, né? E vários desses bolsões, eles se encontram em metrópoles. São pessoas realmente muito pobres que na realidade acabam sendo assistidas quando conseguem por essas entidades do tipo que a gente atende e que minimiza o problema, né? Mas existe muita fome, sim. Como surgiu a ideia de criar essa ONG? Há uns 12 anos atrás eu tive um diálogo interno, né, onde me perguntava se eu ia realmente fazer alguma coisa ou se eu ia continuar pensando sobre as coisas, né? E aí eu fiz uma escolha naquele momento de doar minha capacidade de trabalho para um bem maior. Olhava em volta e falava assim, meu Deus, eu não concordo com isso daqui, né? Milhões de pessoas passando fome e por outro lado, assim, milhões de quilos de alimentos sendo jogados fora todos os dias. Que desestruturação é essa? Por que isso acontece? Né? Existem vários motivos para isso acontecer, né? Falta de consciência, falta de educação, excesso de egoísmo social. Vocês têm 3 linhas de atuação, não é? A colheita urbana, Exato. Que seria pegar esse alimento e levar para as instituições cadastradas. Pegar esse alimento onde está sobrando e levar para onde está faltando. Tá? Esse é um alimento que não foi vendido, simplesmente isso. Pelo fato de não ter sido vendido, teria o lixo como destino. Dizer para ele, olha, em vez de jogar fora, doa para a gente. Né? Você estaria jogando no lixo, vai direto para o estômago de uma pessoa que está necessitando desse seu alimento, encaminhando para entidades carentes, né? A segunda forma de trabalho são as ações profiláticas voltadas para as entidades carentes. O que significa isso? Significa que nós ensinamos como usar integralmente esses alimentos para que não haja um segundo desperdício, né? Que a gente ensina técnicas de nutrição,
técnicas de higiene, né? Como estocar esse alimento, entre muitas outras coisas, porque geralmente essas responsáveis pelas cozinhas das entidades não tiveram educação formal. Acho que a maior carência é saber balancear o cardápio, né? O que eu devo colocar para cada dia. Então, em cada refeição, o que eu devo oferecer realmente para essa população? A gente faz os censos antropométricos para saber quem está desnutrido, subnutrido, etc., né, que é uma coisa muito importante. Várias dessas crianças já chegam com um hábito alimentar errado. Por exemplo, se você tem arroz e feijão, elas rejeitam, elas preferem saciar a fome através do arroz e feijão do que comer a verdura. Então, nós fazemos um trabalho junto a essas crianças para reverter todo esse processo, para que elas criem amor até pelos alimentos, né? A gente explica qual é a importância desses alimentos dentro do corpinho delas, por que elas têm que comer, a gente até fala, vamos provar, é gostoso, tudo isso conta, isso realmente é uma intervenção no sentido daquele ser humano passar a comer mais adequadamente. Dentro dessa segunda linha de trabalho, existe 2 convênios com 2 faculdades de nutrição, né? De sorte que por ano passam pelo banco de alimentos 32 estagiários, né, fazendo seu trabalho de conclusão de curso aqui dentro. Geralmente são trabalhos na área de saúde pública, né, que usa uma entidade como subsídio, né, para o seu trabalho. E isso é uma tentativa clara de juntar os 2 Brasis, o Brasil que não tem com o Brasil que tem. Porque aí entra a terceira forma de trabalho, que é trazer consciência para a sociedade. A gente só vai acabar com a origem da fome, aliás, das diversas fomes, fome de justiça, fome de moradia, tantas fomes, né? Quando realmente o cidadão que não passa fome, vamos dizer assim, se apropriar dessa consciência social e ecológica também.